Quais são os sinais que o universo te manda quando a sua vida está para mudar? Se tem uma coisa, gente, que eu acredito, pelo menos, e sempre acontece na minha vida, é que antes de uma grande mudança acontecer, é como se começassem a acontecer algumas coisas para te avisar de que aquela mudança está chegando. Só que às vezes você não tem consciência disso. Eu, pelo menos, não tinha antes. Hoje em dia eu tô muito mais alerta, porque depois que eu passei por tantas coisas, eu comecei a estudar sobre mistérios do universo, energia, física quântica, sobre almas, sobre todas essas paradas aí que a galera às vezes fala que é doideira. Sabe? Eu comecei a estudar sobre tudo isso. Depois, com o tempo, muita coisa foi fazendo sentido pra mim. Eu sei que tem gente que não acredita, tem gente que precisa, né, do dado científico, porque se não é da ciência, isso daí não é real. Só que eu sempre falo pra vocês que tem coisa que é real e você não consegue ver, entendeu? Você sente. Você sente alguma coisa acontecendo, algo está estranho. Sabe igual quando você entra numa casa e tem uma energia estranha? Tipo, se você entrar numa casa onde duas pessoas estão brigando, você sente uma tensão, entendeu? Você não sabe explicar, você não viu a briga, mas você sente que alguma coisa está errada. Ou então, um sexto sentido, quando você tá dirigindo e de repente alguma coisa dentro de você fala, vai pra esquerda ao invés da direita. E aí você vai e de repente você se livra de alguma coisa, sabe? Então tem muita coisa nessa vida que eu de fato acho que é muito misteriosa e vai muito além da nossa compreensão mental, sabe? Eu não acho que a nossa cabeça tenha a habilidade de enxergar todas as coisas que de fato são reais, mas que a gente não enxerga. Quando eu comecei a estudar sobre essas coisas, foi exatamente porque existiam muitas questões na minha vida que eu não conseguia achar respostas físicas para elas, mas que eu sentia no meu corpo, eu sentia na minha mente, eu sentia na minha vida que alguma coisa não estava certa. Desde que eu comecei a fazer todo esse processo, eu aprendi muito sobre coisas, aprendi muito sobre mim e de fato são coisas que fazem sentido para mim. Então, por exemplo, falar sobre energia, falar sobre o poder da mente, falar sobre lei da atração, falar sobre sincronicidades, falar sobre anjos da guarda, ou sei lá, Deus, universo, eu superior, todas essas coisas, pra mim faz muito sentido, entendeu? Eu prefiro acreditar em todas essas coisas do que acreditar que tudo é um acaso. Eu lembro que uma vez numa conversa casual com um amigo, ele falou que achava que a morte era o fim e tal. E pra mim a morte não é o fim, entendeu? Pra mim, eu tenho uma teoria sobre a morte que é a seguinte, eu já compartilhei isso com algumas pessoas e tem gente que acha que eu falei, se um dia vocês morrerem, vocês vão ver que eu tô certa. Eu acho que quando você morre, na verdade, você acorda. Quem já assistiu aquela série The Good Place? Aonde é assim, né? Eles morrem e acordam lá no céu, no The Good Place. Mas, na verdade, não vou contar porque é spoiler. Enfim, se você assistir essa série, é exatamente o que eu acredito que acontece. E tem muitas teorias que falam que é exatamente assim. Mas eu acredito por quê? Porque é o que faz mais sentido pra mim e o que dentro do meu coração ressoa melhor, sabe? Isso é uma coisa, gente, que eu já quero deixar isso já como um ponto aqui, tá? Tem verdades que tocam no seu coração. Você não tem como provar, você não tem como comprovar, você não tem como saber realmente, mas toca no seu coração. Tipo, a pessoa fala e toca. Você sente, você fala, eu sei que é verdade. Tipo, não é eu acho, eu sei, eu sinto dentro de mim que é verdade. Então, eu sempre falo pra vocês que é óbvio, né, que se não for uma paranoia, né, você tem que diferenciar uma coisa da outra, mas eu sempre acho que a gente sabe, a gente tem um conhecimento interno, a gente tem uma sabedoria interna que ela ultrapassa qualquer tipo de entendimento mental, como eu disse, sabe? É tipo, você sabe, você simplesmente sabe. Ah, como você sabe? Não sei, eu só sei. Teve uma vez que eu assisti um documentário onde era mais ou menos assim. A pessoa falava, confia em mim, eu sei. A pessoa falava, mas como você sabe? Confia em mim, eu sei que é esse lugar. Então, tem alguma coisa dentro da gente que já revela isso. E eu acho que toda vez que você estiver passando por uma transição, né, na sua vida, porque a vida é feita de ciclos, fases, e às vezes são fases que são boas de acabar, né? Quando você
tá pronto para deixar aquilo para trás e às vezes você não tá pronto, né? Quando você perde alguém, quando você perde um emprego, você não tava esperando por aquilo. São mudanças que às vezes acontecem que na tua cabeça foi brusca, né? Tipo, nossa, foi pá. Mas às vezes o universo, ele vai te dando sinal. Ele vai. Gente, eu já li um livro que se chama. Eu não sei a tradução em português, mas. The Universe Has Your Back. Eu acho que é o. Eu vou colocar aqui na descrição pra vocês, tá? Que significa que o universo, ele te apoia, entendeu? Ele tá sempre do seu lado. E eu já fui de não acreditar nisso, principalmente quando eu tava na merda, né? Porque eu falava, nossa, se eu tô na merda e o universo tá me apoiando, que bosta é essa, entendeu? E eu acho que isso é tão errado da nossa parte, porque a gente costuma só ter fé quando as coisas são boas. Se as coisas são boas, eu confio. Se são ruins, não. Por que eu vou acreditar que passar pelo ruim é bom? Sendo que depois de tudo de ruim que aconteceu comigo, foi a maior transformação da minha vida. Ou seja, o universo foi tão bom que ele sabia que eu precisava passar por aquilo para me transformar. Porque transformação, crescimento é desconfortável. A gente tem essa ilusão de que tudo tem que ser gostoso, gostoso, maravilhoso, entendeu? Ai, uma rede na praia com um drink, é isso. Ah, assim que eu quero crescer. Eu quero crescer no bem bom. Quando na realidade não tem nada nessa natureza que se transforme sem algo ser sacrificado antes, sem que seja doloroso. Você vê que quando a gente cresce, né, de criança para adulto, o nosso corpo, né, vai tomando forma e vai crescendo, e isso tudo é mais desconfortável, né? As transformações físicas são desconfortáveis. As transformações mentais são desconfortáveis. Então, uma coisa que eu aprendi, gente, é a aceitar o desconforto e aprender a lidar com ele, porque você quer ficar gostosa? Vai passar desconforto. Vai ter que mudar a dieta, vai ter que mudar atividade física, vai ter que puxar peso pesado. Você quer ganhar dinheiro? Você vai ter que estudar, vai ter que investir, vai ter que trabalhar, vai ter que. Nada vem da sombra e água fresca, entendeu? Pelo menos pra mim, eu não posso passar essa realidade pra você. Se tem alguém vivendo uma realidade assim, você cria um vídeo no seu canal contando como você cresceu no conforto. Porque pra mim todo o crescimento que eu passei foi através do desconforto. Só que quando você aprende a ler os sinais, que é o que eu vou passar pra vocês agora, você meio que vai se preparando, entendeu? E aí dói menos. Não é que, ai, não, é gostoso, não. Qualquer mudança, na minha opinião, ela vem de um desconforto, né? Ela causa em você uma certa dor, né? Mas eu acho que conforme você vai se preparando, menos dolorosa é. E quanto menos você tá preparado, mais quando a vida vier te dar uma porrada, vai doer. Então eu quero passar para vocês quais são os sinais de que o universo está te avisando de que a sua vida vai mudar. O primeiro sinal de todos é você parar de se identificar com as realidades que você está vivendo. Coisas que antes você gostava, agora começam a te incomodar. Eu lembro que todas as mudanças que ocorreram na minha vida, isso é tão real. Começa com um leve desconforto de tipo, eu não acho que eu tô mais feliz aqui, mas você não tem certeza. Aí você começa a olhar, aí você começa a se arrastar para os lugares, entendeu? Tipo, se é um trabalho, você se arrasta para lá, você já não quer mais ir. Se é um lugar que você mora, que é o que tá acontecendo comigo aqui agora, você não quer mais voltar, entendeu? Eu volto pra cá por quê? Porque eu preciso terminar os meus processos aqui de documentação, né? Mas não é o que eu quero. Eu não quero mais voltar pra cá, entendeu? Eu quero ir embora. Então você começa a. As coisas que antes eram boas já não é mais boa. Você não quer mais, você para de se identificar. Uma vez uma pessoa falou pra mim que isso é você já pulando pra uma outra linha do tempo. Então, eu vou fazer um outro vídeo sobre linha do tempo, tá? Então, uma coisa de cada vez. Mas imagina que uma linha do tempo é um livro, tá? Quando você tá, vou pegar aqui, nesse livro, a sua história já tem um começo e um fim, certo? Esse livro aqui é outra. Quando você faz uma escolha que te traz para esse livro, a sua linha do tempo muda. É mais ou menos assim que funciona. Depois eu explico com mais. Então, por exemplo, quando você começa a se desidentificar, você não reconhece mais essa realidade, significa que você já está indo para outra realidade. A sua alma já está pronta para ir para outra realidade, porque toda vez que você corta laços com uma realidade, você cria outra, entendeu? Não sei se vocês vão entender, mas de qualquer forma tá falado. Então, esse é o primeiro sinal. Você não reconhece mais as coisas que tá à sua volta, você olha e você fica tipo, o que eu tô fazendo aqui, velho? Esse trabalho, eu nem gosto desse trabalho, eu nem gosto dessa pessoa.
Eu não gosto dessa casa, eu não gosto desse lugar mais. Eu não quero mais ficar aqui, eu não gosto mais daqui. Então esse é o primeiro sinal. Às vezes você não expressa isso, tá? Às vezes fica na tua cabeça. Você pensa, você sente, mas você não tem coragem de falar. Isso acontecia muito comigo, eu não tinha coragem de falar. Porque eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu falava, não, eu devo estar ficando doida. Eu devo estar ficando doida. E toda vez eu não tava ficando doida. Toda vez era real e alguma mudança grande aconteceu na minha vida. Sempre foi assim. Outra coisa, você tem urgência de querer mudar, sabe? Você quer alguma coisa nova, você fica procurando. Às vezes você procura um livro, às vezes você procura um curso. Eu vou fazer outra coisa, vou estudar uma coisa nova. Começa a vir essa vontade de você tentar algo novo, sabe? Tipo, eu vou viajar para outro lugar, vou pegar todo o meu dinheiro, vou vender essa casa e vou fazer um mochilão pelo mundo. Sei lá, você começa a ter umas ideias meio doidas. Terceiro sinal, gente, é sincronicidades. Às vezes você tá no lugar certo na hora certa. Tem muita coisa que acontece, às vezes, mudanças, né, que acontecem porque você cruza com alguém e essa pessoa fala uma coisa que desencadeia uma ideia na tua cabeça. É como se o universo realmente estivesse preparando uma coisinha atrás da outra, sabe? Pra mudança acontecer. Então, sincronicidades você encontra com pessoas, às vezes notícias, às vezes você tá assistindo televisão e passa alguma coisa na televisão com uma palavra X que você conecta uma coisa com a outra. Tipo, eu tô falando coisa bizarra mesmo, sabe? Às vezes você tá lendo um livro, você vê alguma história que você fala, nossa, isso daqui me deu uma ideia. Esse tipo de coisa. Então, sincronicidade seria mais ou menos isso. Você tá na hora certa, no lugar certo para receber a informação certa. Tem a questão dos números também. Não sei se vocês já ouviram falar, né, que ver muitos números repetidos é uma confirmação do que você quer. Eu sei que cada número tem um simbolismo, mas toda vez que você vê horas repetidas, né, significa uma confirmação de alguma coisa ou uma mensagem. Tipo, tem alguém tentando te passar uma mensagem através daqueles números. Próximo ponto é encerramentos inesperados. Às vezes você é mandado embora do nada. Às vezes o seu relacionamento acaba do nada. Isso é de fato a sua realidade mudando. Vai mudar, entendeu? Ai, mas eu não quero, não tem. Gente, infelizmente, briga com Deus, entendeu? Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que não dá pra bater de frente com as mudanças que aparecem na nossa vida. Hoje em dia, como eu falei pra vocês em alguns vídeos anteriores, eu aprendi a navegar, entendeu? Quando a mudança vem, por mais desconfortável, por mais triste que eu fique, eu olho e falo, não tenho o que fazer, eu vou fazer o melhor que eu posso. Que aí eu sofro menos. Não é que eu vou deixar de sofrer, mas eu sofro menos. Isso me ajuda bastante. Então, às vezes, quando um fim acontece muito inesperadamente, o universo te avisando que ali acabou, entendeu? Às vezes é no empurrão mesmo. Às vezes o universo manda um sinal, manda dois, ela não vai acordar, então vamos empurrar ela de uma vez. É mais ou menos assim. Eu não sei vocês, mas eu acho que o universo, ele é meio, pelo menos comigo, filho, comigo é tiro porra de bomba o tempo inteiro, viu? Eu falo que eu vim na lista das guerreiras, né? Porque comigo nada foi. O universo não fez assim na minha cabeça, não. É tudo vai! Empurrão, assim, ó. Vai logo, minha filha. Um outro sinal também que algumas pessoas têm, não acontece muito comigo, tá? São sonhos. Tem gente que às vezes recebe sinais através de sonhos. Eu não recebo muito através de sonhos, tá? Acho que não teve nenhum sonho meu que eu posso conectar com isso. Mas eu tenho muita sensação, assim, tipo, às vezes eu tô de boa em um lugar e eu recebo um insight, tipo, posso fazer tal coisa, ou eu posso tentar tal coisa, ou então às vezes eu tô conversando com alguém, alguém fala alguma coisa pra mim. Acontece muito comigo quando eu tô pra mudar de vida, assim, realmente as informações vão chegando pra mim, mas geralmente é através de pessoas ou através de alguma coisa que eu tô assistindo, e não de sonhos, mas tem gente que sonha muito, né? Tem gente que realmente eles têm essa facilidade de receber os sinais através de sonhos. Pra finalizar esse vídeo, gente, eu queria dizer que essas mudanças elas podem ser desconfortáveis, porque as mudanças elas sempre pedem para que a gente abra mão de algo. E a gente não confia, sabe? Geralmente a gente tem medo, a gente tem apego, a gente acha que aquele algo que a gente tem no momento é a melhor coisa que poderia ter acontecido com a gente, quando às vezes, pelo menos na minha vida, não teve nada, absolutamente nada, que eu abri mão para que chegasse algo muito maior, sabe? Tudo que eu abri mão na minha vida até hoje, sem brincadeira, foi para dar um salto gigantesco. Então é por isso que agora eu já tô até tranquila, porque toda vez que uma mudança vem na minha vida, eu sei que é para melhor. Então, eu acho que o universo sempre tira algo antigo, tira algo que já não serve mais para te entregar algo melhor. Só que isso causa desconforto, isso causa um certo medo. É natural. Às vezes o universo ele te dá um empurrão
porque você já tá pronto. Mas na tua cabeça você não tá, mas o universo sabe que você tá pronto, é por isso que ele te dá um empurrão. Então, de tudo isso, gente, além de criar consciência, ficar alerta, entendeu? Olhando sinais, é você confiar. Pra mim, confiar, ter fé de que tudo é a meu favor, essa é uma crença que eu já instalei na minha cabeça que tem me ajudado muito também, que é de acreditar que tudo acontece pro meu bem, tudo é ao meu favor. Tem me ajudado muito. Ai, não, mas tem coisa ruim que acontece. Até o ruim, gente, que aconteceu comigo, tudo de ruim que aconteceu comigo teve um propósito. Foi pra me tornar mais forte, foi pra me ensinar alguma coisa, foi pra me mostrar algo que eu não conseguia ver. Às vezes era um resultado de ações que eu tinha feito no passado também. Então, eu confio, entendeu? Porque eu acho que você não confiar não vai ajudar de nada. Entendeu? Você chorar, você se sentir, ai, coitado de mim, não adianta de nada. Sinceramente, não vai resolver nada, entendeu? E se não vai resolver nada, é melhor você tentar fazer de uma forma melhor. Que pelo menos você sofre menos. Tá certo? Mas é isso, fiquem ligados que o universo está sempre tentando falar com vocês. Siga o coração de vocês, presta atenção na voz do coração e não da voz do seu ego.